Olá, seguidores e leitores. Eu sou o Gabriel da Mota, repórter de Política e Economia do Jornal Liberal, e hoje eu vou conversar com o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, sobre as perspectivas da gestão estadual para 2025, ano da COP30 na Amazônia. Governador, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Satisfação, Gabriel. É um prazer poder conversar com você, com todos que estão nos assistindo neste momento. Governador, 2025 vai ser um ano decisivo para o Brasil e para o Pará se posicionarem no cenário global. Como é que o senhor avalia o papel do nosso Estado no fortalecimento da agenda de sustentabilidade e de bem-estar social que o Brasil está retomando, especialmente com a Amazônia como protagonista? Gabriel, eu reputo que 2025 é o ano do Pará, é o ano da Amazônia, a oportunidade que nós temos de colocar o nosso Estado como locomotiva deste processo de uma nova economia, de um novo olhar do Brasil para a agenda da sustentabilidade e a oportunidade de liderarmos pelos exemplos, liderarmos pelo chamamento de fazer com que o mundo possa compreender que os desafios ambientais que estão colocados exigem com que a Amazônia possa ser enxergada, vista, sob o olhar, sim, do papel que a floresta tem para o equilíbrio climático, mas da responsabilidade que o mundo deve ter de construir soluções baseadas na natureza que possam garantir preservação ambiental, mas que possam garantir também empregos verdes, novas economias, como bioeconomia através da nossa biodiversidade, pagamento por serviços ambientais em que as pessoas são remuneradas para preservar a floresta, mercado de carbono em que você preserva a floresta, que captura o carbono que as indústrias emitem, mas que isso se transforma numa forma de gerar valor a esta captura de carbono, que isto possa ser revertido como riqueza para os povos indígenas, para os povos quilombolas, para os extrativistas, para os agricultores pecuaristas, para aqueles que têm responsabilidade de produzir, preservando e preservar, produzindo. Portanto, eu creio que ter a COP em Belém, ter o maior evento ambiental na Amazônia, posiciona o nosso Estado como protagonista do Brasil, posiciona a nossa capital como capital da floresta, como capital da Amazônia, e nós temos que deixar um legado. Portanto, trabalhar 2025 para produzir uma agenda ambiental que coloque o Pará no protagonismo e garantir com que as oportunidades advindas da COP, e são oportunidades de grandes obras, como nós estamos vendo e fazendo na nossa cidade, com obras nunca antes vistas na nossa capital, obras em todo o Estado, um momento especial de investimentos que nós estamos produzindo, mas acho que é muito importante que, além da oportunidade que o ente público, que o governo deve exercer, mas cada cidadão deve fazer uma reflexão. Como eu posso me inserir nisso? Como eu posso ganhar com isso? Um emprego, um serviço, uma nova atividade econômica, uma oportunidade que eu possa me encaixar neste movimento para que o Pará como um todo possa sair ganhando junto com o Brasil. E, governador, como alinhar esses principais esforços do seu governo de 2025 com as políticas públicas do governo federal? Nós temos hoje a responsabilidade de atuar, primeiro, sob o ângulo de combater as ilegalidades ambientais. E é fundamental que haja esta sintonia. Lembrando que de todo o território paraense, 70%, portanto, num bolo, 70% deste bolo é de responsabilidade territorial da União. Portanto, fiscalização é com o IBAMA, é com o ICMBio, é com a Polícia Federal, com a Força Nacional, com as Forças Armadas. E 30% é de responsabilidade do Estado. E aí é a Força Estadual de Meio Ambiente, é a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as estruturas municipais. Então, é fundamental que nós possamos trabalhar juntos. Nós precisamos fazer integração para combater a ilegalidade ambiental. Mas eu sempre costumo dizer, sem comando, controle e fiscalização, você não vai adiante. Mas apenas combatendo ilegalidade, não vamos também conseguir garantir com que se construa um processo de desenvolvimento. Portanto, você combate a ilegalidade com uma mão, mas você tem que oferecer uma oportunidade com outra. E aí é aquilo que eu pude dizer há pouco, é integrar novas economias e novas oportunidades para que
tenha valor a floresta. O nosso grande desafio, resumindo, floresta viva tem que valer mais do que floresta morta. Nós não podemos continuar com a lógica de que a floresta se transformou num obstáculo para o desenvolvimento. Não. Nós temos que olhar a floresta da mesma forma que a agricultura gera renda, que a pecuária gera renda, que outras atividades econômicas geram renda. Preservar a floresta tem que gerar renda para que a nossa população possa viver uma condição social melhor. Governador, o senhor acredita que a COP30 pode consolidar o Pará como uma referência global em soluções para a crise climática? E, se sim, quais iniciativas locais poderiam servir de exemplo? É a grande oportunidade de nós deixarmos um legado. Eu tenho dito isto, legado é a palavra de ordem em todas as estratégias e tomadas de decisão. Nós devemos deixar um legado para a cidade de Belém, para se consolidar como capital da Amazônia, como capital da floresta, para que o turismo seja uma nova vocação, para que nós possamos ter uma nova economia a partir deste movimento em torno da experiência Amazônia. Este é um legado. E o legado ambiental. Nós temos a condição de, ao sermos sede da COP, nós podermos fazer um chamamento ao mundo e firmar parcerias que, no pós-COP, possamos continuar colhendo estes frutos. E eu posso registrar aqui. Nós estamos dialogando sobre o mercado de crédito de carbono. O governo do Estado acaba de fechar um acordo com companhias internacionais como Bayer, Amazon, Walmart, uma das principais companhias de atacado e varejo dos Estados Unidos, H&M, uma importante loja de departamento multinacional, BCG, que é uma das principais corporações, de grupos de corporações de investimentos do mundo, além de países como Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, para que eles possam fazer o investimento no carbono capturado pela nossa floresta a partir dos números de redução de desmatamento do Estado. Esta é uma política que pode deixar um processo de transformação ao longo dos próximos anos, já que o Estado, a cada redução de desmatamento, aumenta o crédito que pode vender. E isto, quando vendido, é revertido para quem? Para os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores, pecuaristas, e uma parcela menor fica com o governo para continuar financiando as políticas públicas. Portanto, este é um exemplo do que nós devemos consolidar pós-COP. Mas também destacar bioeconomia. E aí o parque de bioeconomia que nós vamos entregar para a COP, ele é muito importante, porque ali nós vamos gerar novas atividades econômicas que possam agregar valor. Agregar valor, por exemplo, nós somos os maiores produtores de cacau do Brasil. Mas nós não podemos só ficar na produção do cacau em si. Nós temos que lutar para que se produza cacau, mas que a gente faça toda a cadeia produtiva até o chocolate. Com isso, você gera diversas outras oportunidades dentro da cadeia produtiva para gerar emprego. O nosso açaí. É extraordinário plantar açaí, colher açaí. Mas nós não devemos apenas colher o açaí ou vender numa loja que nós temos nas esquinas de Belém para o consumo local. Nós temos que industrializar esse açaí, porque hoje o açaí é consumido no Japão, é consumido nos Estados Unidos, é consumido na Europa, e isso precisa, portanto, ser uma oportunidade, porque é uma atividade econômica que preserva o meio ambiente, e eu citei o cacau e o açaí, porque são culturas de plantio que preservam o meio ambiente e que, inclusive, capturam carbono na atmosfera, portanto, tem toda a aderência com o que nós desejamos de produzir preservando e preservar produzindo, mas nós precisamos ir adiante. Nós temos que construir a verticalização produtiva para, com isto, nós possamos ter empregos sustentáveis. O senhor já citou os diferentes investimentos para a COP30 que estão em Belém. Como é que o senhor avalia a parceria entre o governo estadual e federal até aqui e como ela pode se dar no longo prazo, depois da COP, inclusive? É muito importante. Certamente, a união entre governo federal, governo estadual e governo municipal são fundamentais para que nós possamos todos estar na mesma agenda, todos estarem gastando as suas energias num único fim, que é garantir com que Belém, com que o estado do Pará possam ser melhores, para que as nossas cidades possam ver desafios sendo vencidos. Hoje nós temos um investimento na capital
que chega a cerca de 5 bilhões de reais de investimentos públicos. Não há nenhuma cidade do Brasil na relação investimento-população com tamanho investimento público como hoje nós estamos vivendo na capital. Isso nunca antes foi visto. Não há na história de mais de 400 anos da nossa capital um momento de tamanho investimento em obras que vão resolver questões fundamentais como mobilidade urbana. Nós vamos sair, Gabriel, de uma das frotas de ônibus mais antiga do Brasil para termos ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, em que as pessoas sofrem no trânsito e passarão a ter um serviço de melhor qualidade. Parques ambientais, parques de convivência. Quando estiverem prontos ali em maio, junho, o Parque da Cidade, o Parque Linear da Doca, o Parque da Tamandaré, o Porto Futuro, serão equipamentos públicos que eu tenho certeza de que serão equipamentos dos mais belos e estruturados, e aí não é do Brasil, não, são das grandes cidades do planeta. Portanto, chegou o momento da gente parar de olhar para o quintal do vizinho e dizer, quem dera que a minha grama fosse verde como a dele. Não, agora a gente vai se voltar para dentro de casa e ter orgulho, ter pertencimento, dizer, poxa, demorou, mas chegou. E acho que chegou o nosso tempo, chegou o nosso momento e nós não podemos vacilar. Nós temos que trabalhar com muita energia, temos consciência de que muito tem sido feito, muito já foi feito, mas nós temos também humildade para compreender que tem muita coisa ainda para ser conquistada. Mas nós estamos no rumo certo. E a gente tem que avançar a passos largos, com disposição, com energia, com garra, e eu estou muito motivado de que 2025 será o ano do Estado do Pará. Governador, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um feliz ano novo e um 2025 de muitas vitórias para o Pará e para todos os paraenses. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Acesse oliberal.com e as nossas redes sociais para ver outros conteúdos.